Olha, a nossa aula hoje de ética é referente a um conteúdo que ele é de extrema importância, que todo mundo tem que estar por dentro dele e tem que praticar no dia a dia. É uma coisa que está sendo deixada de lado, que sempre existiu. A palavra é nova, mas isso na realidade sempre existiu. A palavra é empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. É como eu disse, a palavra é nova, mas isso sempre existiu. Sempre tem aquela pessoa que se coloca no lugar do outro. Assim como tem aquela que não está nem aí para o sentimento das outras pessoas. Então, eu trouxe esse assunto para vocês refletirem um pouquinho, para que a gente possa praticar mais isto em nosso meio, que a gente possa dar mais valor ao que os outros querem nos dizer, que a gente possa se importar mais com o outro. Então, vamos lá. Eu vou começar falando das quatro tias. Não é a tia, aquela tia sua, não. É as 4 tias. São as 4 palavras que terminam em tia. Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas, só que a gente vai dar destaque à empatia. Que é a capacidade ou a arte de se colocar no lugar do outro. Malu, não é no livro. Hoje o nosso tema é um tema extra, viu? Nós vamos falar um pouquinho da empatia. Vamos lá? Então, falando das 4 tias, ou seja, das 4 palavras que terminam em tia, começando da apatia. O que é apatia? É a falta de emoção, motivação ou entusiasmo. É aquele tanto faz. Então, assim, muita gente às vezes está lá triste, sofrendo com alguma coisa, passando por alguma situação difícil, e tem pessoas que tanto faz. Se a pessoa está bem, se ela não está. Da mesma forma é quando a pessoa está feliz, conquista alguma coisa e você não demonstra aquela emoção que deveria, né, no momento. Às vezes uma pessoa vem dizer uma coisa, a gente com tanta felicidade, com tanto entusiasmo, e você nem dá atenção, a pessoa fica muito triste. Então, esse é um sentimento que a gente não deve guardar, a gente não deve se agarrar a ele. Vamos deixar a apatia um pouco de lado, né? Vamos ter mais empatia. Para quem chegou agora, o tema é extra, estou dando um tema extra, não está no livro, é uma aula reflexiva, viu? Aí agora a gente vai falar da antipatia. Então, a primeira tia foi a apatia. Agora vem a antipatia. Já tiveram contato com uma pessoa antipática? Alguém sabe o que é uma pessoa antipática? Eu não sei o que é. Pronto, vamos. Pessoa negativa, tia. Como é? Uma pessoa negativa. Uma pessoa chata. Acha que tudo é negativo. Uma pessoa que acha que tudo é negativo. Mais ou menos, é quase isso. Vamos lá. A pessoa que não gosta. Antipatia é uma vibração negativa que provoca uma repulsão. É aversão. Está diretamente ligada à maneira rude, desfavorável e arrogante de tratar uma pessoa, provocando seu afastamento. É a tia desagradável de quem a gente não gosta. Então, ó, antipatia é isso tudo que eu acabei de falar. É aquela pessoa que age desagradável com a gente. Às vezes a gente está tão... a gente vai lá conversar alguma coisa e de repente aquela pessoa nos trata mal, nos trata com arrogância. Então, aquela pessoa que não quer, só quer saber de si, entendeu? Que não dá atenção aos outros. Essa é uma pessoa antipática. Diga. Tem alguém com a TV ligada, tia. Como é? Tem alguém com a TV ligada e fica atrapalhando um pouco. Pois é. Vamos lá. Falando, depois da antipatia, vamos para a próxima tia.
Ou seja, qual é a palavra que termina em tia agora? Simpatia. A simpatia é o contrário da antipatia. Simpatia é uma vibração positiva que encanta e cativa. É atração. Está diretamente ligada à maneira simples, sincera e delicada de tratar uma pessoa com naturalidade e satisfação. É a tia agradável de quem a gente gosta. Quando eu digo é a tia agradável, a gente está falando da palavra, né? Que termina em tia, não é a tia pessoa. Mas simpatia, como eu falei, é totalmente diferente da antipatia. É aquela pessoa agradável, é aquela pessoa que, mesmo estando com algum problema, ela consegue conversar com outra tranquilamente, porque hoje em dia, às vezes, a gente tem problema, até as crianças têm problemas. Vão para a escola, às vezes, com algum problema. E tem alguns que não sabem controlar suas emoções. Tem alguns que chegam, descontam nos outros, tem outros que não, agem diferente. Então, aquela pessoa simpática é aquela pessoa que, apesar de estar com algum problema, ela não vai ser desagradável com os outros. Ela vai ser sempre alegre, tranquila, não é? E por final, nós vamos falar da empatia, não é uma das mais importantes. É aquela que tem sentimento. É a capacidade de se colocar no lugar do outro e intuir o que o outro está sentindo. De sentir também pelo outro em algumas situações. Então, não é com o livro, é um assunto extra para a gente debater, viu? Então, a empatia é isto que eu acabei de falar. É por isso que o tema da nossa aula é esse. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Se a gente vivesse em um ambiente em que tivesse empatia, o mundo seria bem mais pacífico. Nós teríamos muito mais paz. Se as pessoas em todo momento se colocassem no lugar do outro, sentissem pelo outro, seria um mundo muito melhor. Tanto na tristeza quanto na alegria. Por exemplo, a pessoa está triste, eu estou sentida também. Eu não queria que ela tivesse triste. A pessoa está alegre, eu vou ficar alegre também, porque é uma conquista daquela pessoa. Então, a empatia é isso aí, é a gente sentir também pelo outro. Vamos lá. A arte da empatia se baseia em diversidade, ou seja, apreciar e respeitar as diferenças entre pessoas, raças, culturas, filosofias, religiões, formas de pensar e etc. Então, o respeito é a base de tudo. A gente sabe que a gente convive em um mundo onde só temos pessoas diferentes. Nós não convivemos com pessoas iguais a gente. Nós não convivemos com pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. E o nosso dever é o quê? Respeitar. Vamos respeitar a opinião, vamos respeitar a religião, vamos respeitar a maneira de pensar do outro, não é? Não é porque minha religião é essa que a religião do meu colega tem que ser igual. Não é porque o meu colega gosta de morango que eu vou ter que gostar de morango. Não, se ele gosta de morango, tudo bem. Se eu não gosto de morango, tudo bem também. Isso faz parte das escolhas da nossa vida, não é? Então, a gente não deve forçar ninguém a querer o que a gente quer. Cada um tem suas escolhas. Outra coisa sobre a empatia. A verdade do outro é diferente da minha. Então, por que a verdade do outro é diferente da minha? Os valores, ou seja, cada um é instruído da maneira que convive. Você vai aprendendo os seus costumes, a sua maneira de agir em algumas situações, de acordo com a sua convivência, de acordo com o que os seus pais lhe ensinam. Então, a sua maneira de ser, de conviver, vai ser diferente da maneira de conviver do seu colega. É a cultura, o cenário, o conhecimento, as buscas pessoais. Então, isso é o nosso repertório, né? O da empatia, no caso. Vamos lá. É como eu falei, olha. A arte da empatia se baseia em grande importância para a convivência pacífica e harmoniosa de todos os povos.
Então, se existisse mais empatia, o mundo seria mais pacífico, teria mais paz. Então, aquela pessoa que gosta de... A gente vê várias situações de violência, né? Nos telejornais, na televisão. Se as pessoas se colocassem no lugar do outro, será que eles iriam agir dessa forma, com tanta violência ainda? Será que iam... Diga, Malu. Será que eles iam tratar os outros? Não. Pois é. Será que iam tratar as pessoas de maneira diferente? Tem pessoas que agem pelo interesse, não é? Ah, se fulano tem isso, eu vou gostar dele. Ah, fulano não tem isso, eu não vou gostar dele. Não é assim. A gente não deve escolher nossas Tem amizades. gente que gosta mais daquelas outras pessoas por causa do que ela tem, não porque é a amizade verdadeira. Ah, então isso a gente deduz o quê? Que não é uma amizade verdadeira. É uma amizade com interesses. Então a gente não pode querer gostar de outro pelo que tem. Ou a gente tem que gostar da pessoa pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa transmite. Aí aqui eu tenho algumas frases relacionadas a isto. Ó. Antes de falar qualquer coisa, se ponha no lugar de quem vai ouvir. Isso é muito importante. Às vezes a gente fala coisas que magoam as outras pessoas. De repente a gente fala alguma coisa e a pessoa fica lá magoada. A gente fala, nem percebe, mas quem escuta sofre muito porque vai machucar a pessoa. Outra coisa, E tem que pensar 2 vezes antes de falar, né? com certeza, isso é muito importante, viu, Silvia? Na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar que não gostaria que fizesse com você, no que não gostaria que fizesse com você. Então, isso aqui se relaciona muito com aquela questão de bullying. Lembra, a gente retratou sobre o bullying algumas aulas atrás. Por exemplo, se tem um grupinho fazendo bullying com algum colega e a gente vê aquilo e não faz nada, a gente está sendo cúmplice, a gente está sendo testemunha do bullying, a gente está apoiando de certa forma. O que é que a gente deve fazer? A gente não precisa a gente se envolver naquela questão, chegar a brigar com os outros, mas a gente tem que buscar alguma coisa para ver se ajuda o colega e não entrar naquele grupinho para maltratar mais ainda o colega. Tem muita gente que sofre bullying pelas suas formas físicas, pela sua maneira de ser, por várias coisas, pelo tipo de cabelo. E isso Maneira de falar. Oi? Maneira de falar. Pela maneira de falar, também existe essa questão. E isso a gente não deve fazer, porque maltratar... Por a roupa que a pessoa... Pela roupa, exatamente. Pelo que tem, às vezes, por não ter tanto como os outros, às vezes acaba sofrendo também esse tipo de preconceito. Mas isso não se deve acontecer. Quando a gente trata uma pessoa diferente dos outros pelo que ela tem ou deixa de ter, a gente está sendo uma pessoa interesseira, a gente está sendo uma pessoa mal educada, e isso não pode acontecer. E aqui, ó, finalizando, a gente tem colocar-se no lugar do outro faz do mundo um lugar de todos. E aí, o que é que vocês acham sobre essa frase? Muito bonita. Também, O que vocês achei. me dizem sobre Eu achei que é bonita. colocar-se no lugar do outro faz o mundo um lugar de todos. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente dá espaço, né, para os outros também. Às vezes a gente quer ser egoísta, um pouquinho superior, quer achar que o mundo tem que ser da forma que a gente quer, que as pessoas têm que pensar do jeito que a gente quer, mas não é assim. Não é assim. A gente sabe que cada um tem suas escolhas, não é? Então, ó, nosso tema foi esse. Foi um tema extra. Como eu disse a vocês, não está no livro, mas eu quis trazer para que a gente pudesse conhecer um pouquinho, saber o que é a verdadeira empatia e praticar no nosso dia a dia, não é?
vamos praticar mais a empatia, vamos deixar de desvalorizar nossos colegas, as pessoas que convivem conosco. Vamos se colocar em todos os momentos no lugar dos outros. Vamos não fazer com o colega aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco. Isso é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Vamos lá. Agora é hora de falar. É sobre uma foto, a foto da simpatia. Por que colocou uma foto da Marieta Severo? Foi questão de design, só do design. Porque ela apareceu com a aparência, porque na foto ela está com a aparência simpática, né? Agradável. Então foi por isso que se colocou. Alguém mais? E aí, vamos praticar a empatia? Vamos? Ó, como atividade, Vamos. para que a gente não fique sem atividade, eu vou pedir que vocês, no caderno, pode ser no caderno de ética, na matéria de ética, vocês vão desenhar alguma coisa relacionada à empatia. Fazer um desenho relacionado à empatia. Entenderam? E aí você faz uma legenda sobre o que é que está acontecendo ali no desenho, viu? Na próxima aula de ética, eu vou pedir o desenho para que vocês expliquem ele, viu? Para mim? O desenho É. Então, até amanhã para todos. Tchau. Tchau. Tchauzinho.